Abra suas Bíblias aí em 1 de João, lá no finzinho da Bíblia, né? Primeira cartinha de João, João escreveu o Apocalipse, o Evangelho, mais 3 cartas. 1 João capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo que ama ao que o gerou também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E hoje eu quero falar com vocês sobre a vida vitoriosa do cristão. E é um bom tema para o início de ano, tá? Porque nós temos que fazer desse ano o ano da vitória na nossa vida, ok? E a vitória na nossa vida já foi conquistada na cruz. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele disse 8 frases lá na cruz. Uma delas, quando ele estava lá com seus braços abertos, ele disse assim: está consumado. O que quer dizer? Não tem mais nada para ser feito. Tudo o que tinha que ser feito já foi feito. Está consumado. Ok? Se tudo está consumado e Jesus é o seu Senhor, e Ele vive a vida de Deus em você, então, qual o empecilho para sermos vitoriosos? Existe um empecilho. É a nossa fé. Porque a Bíblia nos fala sobre fé, e é interessante isso, porque a Bíblia diz que a fé que eu e você temos que ter, não é uma fé que começa em nós mesmos. É uma fé que começa em Deus, é a fé de Deus. Naquele texto que Jesus secou aquela figueira, a Bíblia diz que Jesus estava passando e tinha uma figueira, ele foi lá, não tinha figo, e não era tempo de figo. A Bíblia diz, num dos textos, que não era tempo. E Jesus sabia que não era tempo de figo. Mas ele foi lá e procurou, ele queria ensinar uma lição através daquele evento. Ele foi lá, procurou figo, não achou figo, não ia achar mesmo, né? Ele já sabia que não ia achar. E ele disse em voz alta: nunca mais ninguém vai comer figo de você. Falou com a árvore. O que você pensaria se um dia você me visse ali na frente, perto daquela árvore, falando com a árvore? Você ia pensar, esse cara está doido, né? Então os discípulos, Jesus falou com a árvore, mas ninguém falou nada, né? No dia seguinte eles estavam voltando e a árvore estava seca. E o Pedro disse: Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou aí secou desde a raiz. Está escrito lá, desde a raiz. De baixo para cima. Não foi de cima para baixo. De baixo, desde a raiz. E Jesus então começa a falar sobre fé. Ele diz: tendes fé. E na nossa Bíblia, ela nos dá uma ideia errada nesse texto. No original está: tendes fé de Deus. Na nossa Bíblia, se for ler lá, está escrito: tendes fé em Deus. Ter fé em Deus é uma coisa. Ter a fé de Deus é outra coisa bem diferente. Então, a fé que nós precisamos ter não é uma fé que começa em você mesmo. Não é uma fé que é circunstancial. É a fé de Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou essa fé no nosso coração. Ok? É uma fé que começa nele e que termina nele. Porque é fé para crer nele. É a fé que Deus põe no teu coração para que você possa crer nele. Ok? Então, quando você crê, na verdade, o que é a fé? É simplesmente a tua resposta para aquilo que Deus está fazendo em você pelo Espírito Santo. Às vezes a gente diz: oh, eu estou crendo. É assim, você está crendo, porque a decisão é tua. Mas quem está se movendo para que você faça essa decisão, não é você. Você não tem poder de decisão de crer. Não na fé de Deus. Não essa fé. Se o Espírito Santo trabalha em você, começa a agir em você, e você responde à ação do Espírito Santo, então você está agindo na fé de Deus. Algo que não começou em você,
e que não vai terminar em você, porque o alvo dessa fé é a pessoa de Jesus, é Deus. Amém? Então eu quero falar sobre vocês sobre a vida vitoriosa. E eu sei que a vida vitoriosa, quem de vocês não quer viver uma vida vitoriosa? Eu quero. É o desejo de cada um de nós, de cada cristão, é viver uma vida vitoriosa. Mas entre esse desejo de viver a vida vitoriosa e a realização da vida vitoriosa, existe um abismo entre uma coisa e outra. Quando eu estava lá pelas 2:30, quase 3 horas da manhã, pensando nesse texto e escrevendo, me veio na mente um folhetinho que eu conheci muitos anos atrás, um folhetinho pequenininho assim, logo que me converti. Tinha um abismo e tinha uma ponte sobre esse abismo, era uma cruz, a ponte. Então esse abismo que existe entre o nosso desejo, o desejo cristão, e a realidade que nós queremos para a nossa vida, esse abismo é do tamanho de Jesus. O único que pode transpor esse abismo é a pessoa de Jesus. E quando ele diz, eu sou o caminho, ele é o caminho, lembra de Pedro, andando sobre as águas? Ele é o caminho sobre as águas, ele é o caminho sobre o abismo, ele é o caminho sobre qualquer tipo de coisa. Ele é o caminho por dentro do mar. Lembra quando Deus abriu um caminho por dentro do mar e eles passaram a pé enxuto? Ele é o caminho no deserto. Ele é o caminho. Então Jesus é essa pessoa que pode fazer a conexão entre o nosso desejo de viver uma vida vitoriosa e a realidade de uma vida vitoriosa. Ele é o que pode fazer essa conexão. Ele é a única conexão. E quando ele estava lá naquela porta formosa, lá no templo, tinha um aleijado lá, de nascença, e eles pediram esmola por Pedro. Pedro estava chegando, Pedro e João chegando lá, e aí o Pedro disse, olha para nós. E você imagina, né? Alguém que está pedindo esmola lá, e a pessoa diz, olha para mim. A pessoa fica animada, né? Vai sair alguma coisa boa aí, né? E o camarada olha para eles. E aí ele ouve uma coisa que não era muito animadora. Não tem ouro nem prata. Falou, ai, o camarada não tem nada. Está igual eu. Mas aí eles continuam. Aí o Pedro continua. Mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Essa é uma das expressões de vida vitoriosa. A vida vitoriosa pode fazer aquilo que é impossível de fazer no natural, porque a vida vitoriosa, ela está muito mais ligada ao sobrenatural do que o natural. Aliás, é do sobrenatural que age no natural. É a partir do sobrenatural que agimos no natural, e aí então a nossa vida, ela passa a ser uma vida vitoriosa. Então, a vitória está na fé, mas nós temos um problema quando nós chegamos nesse ponto da questão. Porque nós temos duas coisas que acontecem. Primeiro, nós temos a fé como um conceito. Uma coisa mais ligada na tua emoção, na tua razão, que é a tua alma, do que no teu espírito. Ligada mais no segundo andar do que no primeiro andar, que é o teu espírito, que é onde Deus habita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam. Eles habitam no teu espírito. Então, o que acontece? A fé como um conceito não te leva a lugar nenhum a não ser encher a tua cabeça. Você fica sabendo tudo. Tudo. Você quer que eu te conte quem é a pessoa mais derrotada que existe? E que mais tem a fé como conceito, que mais sabe de fé? É o diabo. Eu duvido que se o diabo convidar você para um debate bíblico, você ganhe dele. Impossível. Ele sabe tanto a Bíblia, porque ele é bem antigo, ele é milenar. Ele chegou até ter a petulância de querer ter um debate bíblico com Jesus, quando Jesus estava jejuando lá no deserto 40 dias e 40 noites, lembra? É o diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele crê e teme, mas ele nunca tem a vida vitoriosa, porque ele não toma posse das coisas de Deus. Ele é o contrário. Ele é o oposto das coisas de Deus. Entenderam? Então,
a fé como conceito. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo a fé como conceito. E às vezes a gente diz assim, eu vou crer. Sim, irmão, você está certo, eu vou crer. Sinto muito, você está dizendo bobagem. Você não pode crer. Você tem que dizer, Senhor, deixa o teu Espírito trabalhar em mim. Senhor, produz essa fé no coração. Senhor, a fé que está no meu coração, pelo Espírito Santo, traz isso para fora, Senhor. Deus não deixou a fé para a gente ter um conceito sobre fé. Ele deixou a fé para a gente ter uma ação de fé, que é muito diferente. É tão diferente que quando Deus quer falar disso, lá no livro de Tiago, ele diz que a fé sem as obras é morta. Isto é, se você sabe o que tem que fazer, mas você não vai lá e não faz, diz a Bíblia, nisso você está pecando. Todo que sabe o que tem que fazer, não faz, nisso está pecando. Porque quem convence você é o Espírito Santo. Só que daí a gente esquece a segunda parte. Ele não só convence a gente, mas ele dá o poder. Veja só o que a Bíblia diz. Lá no livro de Atos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Então, quando pelo Espírito Santo você começa a se mover, deixa ele mover em você, é como se você tivesse uma chave e você então liga a tua fé. Você liga a tua fé. Às vezes é como o nosso carro, né? Está tudo pronto lá. Tem gasolina, bateria, tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Mas ele precisa de uma chave. Porque senão está tudo lá, mas vai continuar inativo até que você use a chave. Não é assim? É assim. Na vida cristã é assim. A chave é a fé. A chave é a fé. Agora, nós temos esse conceito de fé, mas do outro lado, então, é o conceito da fé contra a fé como a vida de Jesus em mim. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé nada mais é do que a vida de Jesus em mim. Se tivesse que definir o que é ser cristão, a Bíblia define. A definição de ser cristão é essa. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E eu viver, que agora tenho na carne, isto é, enquanto eu sou humano aqui, antes de ser arrebatado, ganhar um corpo novo, vivo pela fé. Vivo pela fé. Estão entendendo isso? Então, é a vida de Jesus em mim. E por isso que a Bíblia, o texto que nós estamos lendo aí, diz que é uma coisa interessante. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então o que acontece? Você tem a verdadeira fé. Porque sem isso você não tem fé nenhuma. Então, em outras palavras, se quisesse definir em pouquíssimas palavras, em uma palavra, o que é fé, você poderia dizer que a fé é uma pessoa. Uma pessoa. A fé é Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Então, a vida vitoriosa do cristão nada mais do que deixa Jesus viver em você a vida dele. Agora, o que acontece com a gente? O que é que acontece com a gente? Nós queremos viver a vida de Jesus. A gente ouve, então, lê a palavra e diz, eu vou fazer isso. E aí a gente se dá mal. Porque só tem uma pessoa que pode viver a vida de Jesus, o próprio Jesus. O que aconteceria com você se eu pedisse para você, ei, estou cansado de viver, eu preciso de um descanso aí. Você não quer viver por 3 semanas a minha vida? Me dá um descanso aí. Viva a minha vida por 3 semanas. Aí você vai olhar para mim e dizer, não, que estranho. Esse camarada aí está meio passado. Porque o único que pode viver a minha vida sou eu. E o único que pode viver a vida de Jesus é o próprio Jesus. Por isso não sou mais eu que vivo, mas Ele vive em mim. Agora, essa vida, ela se manifesta pela fé. A fé é essa chave que liga aquilo que Jesus já fez com a tua realidade. Amém? Então é assim.
1 João 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Crê. Se você crê, você vence o mundo. Quando Jesus disse está consumado, ele venceu o mundo. Agora, se você vai lá para Efésios, no capítulo 1, lá pelo versículo 22, por ali, no fim do capítulo 1, você vai ver que tudo tem que ser posto debaixo dos pés de Jesus. E sabe quem é os pés de Jesus? É a igreja. É você. Então tudo tem que ser posto debaixo dos teus pés. Porque Jesus vive em você, a igreja. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Você é as mãos, você é os pés, a boca, os olhos. Jesus vive em você. Ele é tudo em você. Então é essa vida. Então, na verdade, a vida cristã, a vida vitoriosa da vida cristã é essa aí. É crer em Jesus. Ok? Ele é o Filho de Deus. Vamos para frente, versículo... Qual que é o próximo versículo aqui que eu anotei? 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está vendo aonde que chega? Chega nisso. E Jesus, ele é o ponto final. Ele não disse eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o ponto final. 1 João 5, 1, primeira parte lá, por favor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E sabe a maior arma de Satanás? A maior arma do diabo hoje. Sabe qual que é? É te dar uma religião. Não deixar você ir para Jesus. Tudo para o diabo serve, menos que você nasça de novo. Menos que você creia que Jesus é o Cristo e nasça de Deus. Ok? Qualquer coisa. Ele te dá uma religião. Ele diz assim para você, ei, você tem que ir para a igreja. Você pensa que o diabo tem medo de você vir na igreja? Ele não tem. Ele não tem. Sabe o que até que o diabo faz, segundo Jesus? Ele planta o joio no meio do trigo. Tem lá a parábola do joio e do trigo, em Mateus 13. Ele vem lá e planta o joio. Quem é o joio? É aquela pessoa que o diabo, ao invés da pessoa ir a Jesus, o diabo leva ela para uma religião. Então ela fica na igreja, mas fica religioso. Ela faz tudo como se fosse cristão, só com uma diferença. É de fora para dentro a vida dela. Não é de dentro para fora. Não vem do espírito dela, lá de dentro. Do que ela é. Ela está tentando fazer para ser. Quando no cristianismo você faz porque você é. E sabe, quando a gente rompe com isso, a gente começa a andar por nós mesmos. Que a Bíblia diz andar pela carne. Ok? A gente começa a fazer o que a gente acha que é certo. A gente começa a dizer o que a gente acha que é próprio. Mas sem dizer aquilo que Deus quer que a gente diga. Sem fazer o que Deus quer que a gente faça. Sem ser o que Deus quer que a gente seja. Para que saia de dentro do que nós somos, o que Deus quer que saia. E aí, essa é a razão da falta de vitória na nossa vida. Eu não poderia dizer para vocês que eu sou um vitorioso, assim, em todas as áreas da minha vida. Eu tenho vitórias na minha vida, muitas. Mas eu estou longe de ser aquela pessoa como Jesus gostaria que eu fosse. Porque eu deveria ser vitorioso em tudo. Em tudo. Mas eu dou graças a Deus porque lá no fim eu vou ser vitorioso em tudo. É que Jesus está trabalhando comigo, não terminou ainda. Mas eu tenho tantas vitórias, se eu fosse contar para vocês as minhas vitórias que eu tenho aqui, são muitas, em todas as áreas. Você não tem ideia, em todas as áreas da minha vida. Mas tem outras áreas
que eu não tenho vitória. E qual foi a razão de não ter vitória nessas áreas? Andei por mim mesmo. Dirigi a minha própria vida. Fiz o que eu achava melhor. Entendeu? Tomei as minhas decisões. Eu tenho histórias, não gosto nem de pensar, de decisões que eu tomei, já era cristão, nasci de novo, e me arrependo amargamente até hoje. Nossa, coisas terríveis. Então, tua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Você está sentado aqui. Agora, aonde que está o impedimento, então, dessa coisa toda? É você não ver as coisas pelos olhos de Cristo. E sabe quais são os olhos de Cristo? Te apresento os olhos de Jesus. Você vê as coisas do ponto de vista que o Espírito Santo deixou escrito para você ver. Inclusive isso que está escrito aí. Morreu. Você morreu. Não mais é você. E a tua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Inclusive isso. Se você vê isso pelos olhos do Espírito, você vai ver como é. Ok? Amém? Então vamos lá para frente. A fé de quem ama e guarda os mandamentos. Agora vamos voltar lá para o 1 João 5. Né? Quem ama e guarda os mandamentos. Capítulo 5, versículo 3. Olha só o que está escrito aí. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. Espera aí, que negócio é esse? Mandamento de Deus não é... Mandamento é penoso, gente. Mas os de Deus não são penosos. Mas eles são penosos. Para quem? Para quem não nasceu de novo. Para quem vai tentar cumprir os mandamentos de Deus por si mesmo, pela sua força. Pela sua força. É só você ler. Quer ver exemplos e mais exemplos disso na Bíblia? Lê a história de Israel saindo do Egito para entrar na Terra Prometida. Exemplos e mais exemplos de que tentavam guardar os mandamentos pela carne. Tentavam guardar pela carne. Agora, o que quer dizer isso? Os mandamentos de Deus não são penosos. Primeiro, para quem não é penoso? Para quem nasceu de novo. Agora, não é somente para quem nasceu de novo. Tem que pôr um tracinho e pôr mais alguma coisa. Para quem está andando no Espírito. Nasceu de novo e está andando no Espírito. Porque você pode ter nascido de novo e estar andando na carne. É cristão carnal. Nasceu de novo. Ok? Mas não cresceu. É criança na fé. É o que Paulo diz lá para os Coríntios. Olha, eu queria dar comida sólida para vocês. Mas eu tenho que dar leitinho. Porque do tempo que vocês nasceram aí de novo, são cristãos, já devia ser grande, mas ainda estou tendo que dar mamadeira. Entende? Então, porque eram carnais. Uma igreja que tinha todos os dons, que fazia todas as coisas, mas era uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento. A igreja de Corinto. Impressionante. Ok? Então agora vai lá para Romanos 8:4 para você entender que não são penosos, se você nasceu de novo e está andando no Espírito. A fim de que o preceito... Vamos lá? A fim de que o preceito da lei se cumprisse. Espera aí. Tem que prestar atenção quando você lê. Veja, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. É o que está escrito aí? Tem certeza que estão lendo direito? Eu vou fazer a minha leitura. A fim de que o princípio da lei eu cumprisse. Né? Eu não cumpro nada. O princípio se cumpre em mim. Uma coisa é eu cumprir, outra coisa é o princípio se cumprir. O preceito se cumprir em mim. Se ele se cumpre em mim, não sou eu que cumpro. Ele se cumpre em mim. Agora, em quem isso acontece? Veja aí o resto do versículo. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cada vez que você anda
segundo o Espírito, o preceito da lei se cumpre em você. É uma consequência. Eu acho engraçado, né? Há alguns anos atrás, nós estávamos lá naquele outro edifício ali da Franklin. E estávamos num almoço que a gente fazia para missões sempre. Era muito joia esse tempo lá. E aí o pessoal, aquelas mesas grandes que nós temos aí, tudo, o pessoal lá na mesa, daí de repente alguém diz, pastor, vem cá. Aí eu fui lá, né, para ver o que estava acontecendo. Eles estavam numa discussão assim acalorada sobre a lei. Né? Sobre a lei. Daí eles falaram, pastor, como é que é esse negócio da lei? Eu falei, bom, depende. Depende. De que lei você está falando? Porque tem pelo menos 4 tipos de lei. Lei cerimonial. Tem as leis de higiene na Bíblia. Estou falando. Leis cerimoniais, que são as ofertas, aquelas coisas todas. As leis de higiene, se você tinha lepra, você tinha que ir no sacerdote para olhar assim a barra das vestes. Ok? As leis de higiene. Você não podia comer carne de porco. Ok? E tinha a lei moral. E tinha as leis governamentais, que eram, você não podia mudar os marcos da sua terra. Olha quantos tipos de lei. Daí eu perguntei para eles, que lei que vocês estão falando? E ele disse assim, pensando nisso aí, nós estamos falando então da lei moral, dos 10 mandamentos. Eu falei, dos 10 mandamentos. Então aí já começou a ficar ajeitado para a gente conversar nesse negócio. Os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos para você? É algo para você cumprir ou é algo para se cumprir em você? Aí uma pergunta crucial, né? Porque a maioria de nós pensa que os mandamentos são para a gente cumprir. Gente, se você cumprir os mandamentos, você anda por eles. Você não precisa de fé. Você cumpre e anda por eles. É isso que diz lá o Tiago. Se você guardar a lei, você vive pela lei. Mas olha, na verdade, os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus. Então, olha só, a lei se cumpre em você. O que acontece? A vida vitoriosa em você é de dentro para fora. É você andando na pessoa de Jesus, pela fé. A fé é o que destrava isso. Dentro de você, você já tem tudo o que você precisa. Porque você não precisa nada mais do que a pessoa de Jesus. Você não precisa nada mais do que a pessoa de Jesus. E o que ele tinha que fazer por você, ele fez tudo. Daí a gente às vezes pensa assim, mas agora complicou, né? Porque se Jesus já fez tudo, por que eu estou nessa miséria? Simples. Vida de fé. Não está vivendo pela fé. É isso, é simples. Eu quando penso nessa mensagem, às vezes eu fico preocupado assim, mas acho que eu estou falando coisas simples demais. Daí eu paro para pensar, falei, se fosse simples demais, a minha vida não estava do jeito que está. E a vida dos irmãos também não estava. Se fosse simples demais assim. Então, se não está bem assim, é porque não é simples demais. Então a gente tem que visitar esse negócio aí e deixar isso cair no coração da gente. Então a vida vitoriosa nossa vitória é viver em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 4. É uma declaração da vida vitoriosa para a gente. Veja o versículo 4 aí, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Não está falando do batismo cristão. Aí está falando do batismo que é a tua inclusão na cruz de Cristo. Você foi incluído nele. Ok? E aí, como você foi incluído nele, você está em Cristo. Aí Cristo morreu. Quem morreu? Você está nele. Mas Jesus ficou na morte? Não. Ele ressuscitou. E o que aconteceu com você? Ressuscitou. E você estava nele. E sabe o porquê da cruz? Porque quando Adão pecou, nós ganhamos uma coisa chamada natureza pecaminosa. Deixa eu explicar assim em palavras bem simples para você o que é a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa nada mais é do que uma fábrica de pecado.
Quem tem essa natureza, tudo que consegue fazer é pecado. É pecado. Natureza pecaminosa. Porque lá no jardim, quando Adão tinha acesso da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, eram duas naturezas naquelas duas árvores. A árvore da vida era a natureza de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Ele é a vida, ele é a árvore da vida. Eles eram para comer daquela árvore. Mas eles comeram do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito, não coma. E o diabo, aquela era a natureza do diabo. E a outra era a natureza de Deus. Ok? Esse é o princípio do pecado. É uma natureza que está lá dentro. E sabe por que a cruz? Porque essa natureza que está dentro de todos nós, o que estava dentro de todos nós, se você nasceu de novo, você não tem mais. Porque não tem como você ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Já pensou? Você com duas naturezas? Filho de Deus, filho do diabo. Deus é a luz. Então, dois compartimentos no teu espírito. Um para Deus, um para o diabo. Um está cheio de luz, cheio de verdade, a vida de Deus. Outro para cá? Como é que pode? Isso é impossível. Então, agora, presta atenção nisso. Então, o que acontece? Quando você vai lá na cruz, é para matar essa natureza pecaminosa. Matar essa natureza pecaminosa. Porque ela não pode ser discipulada, ela não pode ser ensinada, ela não pode fazer nada, ela é a natureza do diabo. Agarra um demônio aí, tenta ensinar, tenta discipular ele, tenta deixar ele bonzinho. Ele é por natureza demônio. Você não vai conseguir nunca. Então essa natureza tem que morrer. Versículo 6. Vai lá. Sabendo isto, vamos ler todo mundo junto, para você nunca mais esquecer. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Enquanto esse corpo não for destruído, você serve ao pecado como escravo. Então, quando eu nasci de novo, eu não tenho mais essa velha natureza, não tenho. Mas então, pastor, como é que eu peco? Simples, a tua alma. A tua alma, você é corpo, alma e espírito. No teu espírito você nasceu de novo, mas você tem uma alma que não nasceu de novo, que precisa ser santificada. O problema nosso é que no tempo que a gente andava sem Jesus, a nossa alma sentou no trono. E essa dita alma não quer descer do trono. Ela quer ficar mandando, ela quer fazer o que ela quer. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer a nossa vontade. Por isso se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Quem amar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma. Ok? Então a nossa luta aqui na vida vitoriosa, sabe onde que está? Nas tuas emoções, nas tuas decisões, na tua razão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas de vez em quando a gente pega assim, diz, Jesus, dá licença, deixa eu pensar agora. E aí a gente toma as decisões. A nossa alma. Entenderam? Então, esse é o problema da vida vitoriosa. Ok? Nós aprendemos, eu estou indo para o fim aqui, nós aprendemos duas coisas na crucificação de Jesus. Primeiro, nós aprendemos a substituição. Aquela cruz que Jesus tomou era tua, era minha. Ele nasceu sem pecado. Ele não tinha porquê ir na cruz. Sabe por que ele foi lá? Para pôr você nele. Nele. Pensa no elevador. Pensa em Jesus como um elevador. Você está no primeiro andar, quer subir para o 20º. Você aperta, vem o elevador, abre a porta, você entra dentro dele. Jesus, é você dentro dele. Entendeu? É Jesus, é você em Jesus. Então, por isso que você morreu com Cristo, lá no versículo 4. Morreu. Porque Jesus morreu, você estava nele. Então, a substituição. Nós fomos substituídos. Jesus é o nosso substituto. O sangue de Jesus é a remissão, pagamento pelos nossos pecados. Ok? Então, ele nos substituiu. Essa é a primeira coisa. Agora, veja só.
tem uma outra coisa. É a primeira substituição, a segunda identificação. Ele me substituiu para mim me identificar com Ele. E como é que eu me identifico? Deixando Ele viver em mim. Quanto mais identificado com Jesus, sabe por que os cristãos ganharam o nome de cristão lá no primeiro século, lá no princípio da igreja? Porque eles se pareciam tanto com Jesus, que chamaram eles de cristão. Foi por isso. Será que quando as pessoas olham na gente, chamam a gente de cristão, porque a gente se parece tanto com Jesus? Uma boa pergunta, né, para a gente pensar. Então, identificação, substituição. Na substituição, estamos mortos para o pecado. Romanos 6, 5 e 7. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ok? Também seremos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. A morte de Jesus é para substituição, para nos justificar. Então, quando você morreu e ressuscitou, há duas coisas aí. Entenderam? Identificação e substituição. Vamos lá para Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Você olha para Ele, você ganha vida. Sabe qual texto que está vindo agora na minha mente? Nem está aqui no meu script aqui. Está vendo o texto do povo no deserto. O povo murmura contra Deus, começa a brotar naja, aquela serpente. Veneno. Assim vem, começa a morder o povo. E o povo começa a morrer. E quando começam a morrer, eles vão para Moisés e dizem assim: Moisés, ora aí para Deus livrar a gente dessa serpente. Aí Deus vai para Moisés falou: olha, o povo está querendo que a gente tenha um plano aí. Qual é o seu plano, Deus, para livrar eles? Ele falou: faz uma serpente de bronze, põe ela no haste, e todo que estiver morrendo, olhar para ela, viverá. Se você olha para Jesus, ainda que esteja morrendo, o Espírito Santo vai agir em você, você vai viver. Então, eles fizeram aquela serpente de bronze. Sabe onde é que está escrito isso? Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos diz, Jesus falando de novo nascimento. Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? João 3. Ok? Aí Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fui sepultado com ele, versículo 4 do Romanos. Vamos ler um pouquinho sobre o domínio do pecado antes, ok? Porque eu acho isso importante. Versículo 11 do Romanos 6. Versículo 7 e versículo 11. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a identificação com Ele. Considere-se morto. Ok? E esse considerar-se, você pode trocar pela palavra fé. Creia que você está morto. E haja como morto. Ok? Fui sepultado na cruz, versículo 4. As coisas velhas têm que ser sepultadas, irmãos. Tudo que Deus tem para dizer para nós, quando a gente está fazendo bobagem por aí, sepulta. Sepulta. Coisa velha tem que ser sepultada. E essa é a nossa identificação com Ele. Mas, a vitória no presente. Versículo 10. Põe primeiro o versículo 6, depois o versículo 10. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele nosso homem, velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e agora? E não sirvamos ao pecado como escravo. A única coisa de não servir o pecado como escravo é morrer, morto. Agora veja lá o próximo versículo. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Isso aconteceu com Jesus, tem que acontecer comigo, com você, com todos nós. Morremos, assim como Jesus morreu uma vez para sempre, nós morremos e agora temos que viver para Deus. Okay? Temos que viver para Deus. Eu quero concluir aqui, já passei do tempo. Olha só.
Minha conclusão aqui, ó. Esse aqui eu achei muito interessante pensar dessa maneira. 3 maneiras práticas para viver uma vida vitoriosa. Primeiro, resista à tentação. Quais são as tentações? São as distrações, os velhos hábitos, os valores errados, etc. Tudo isso é distração. Resista. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações. Segundo, enfrente as dificuldades. Quais são as dificuldades? São as provações. É a fornalha de fogo. Que você pensa que é horrível, mas que vai ser uma bênção. Você vai lá e Jesus entra com você, nem um fio de cabelo é queimado. Nem cheiro de fogo fica em você. Entendeu? Então, que são? As provações são para nos aprovar. Os 3 meninos entram lá e quando saem de lá, o rei faz um decreto. Agora todo mundo só vai adorar o Deus deles. Oh, aleluia! Então a aprovação vem para te aprovar. Não para te reprovar, mas para te aprovar. Amém? E a última coisa que eu anotei aqui é essa. Viva com um propósito. Viva com um propósito. Deus te criou com um propósito. Descubra e entre no seu destino. Viva com propósito. E você vai ter uma vida cristã vitoriosa. Terminando aqui 3 perguntas. 2. Numa escala de 3 a 10. Não de 0. Se você estiver no 0, você não nasceu de novo. Então eu vou te dar 3. Numa escala de 3 até o 10. Como está a minha vida de fé? Numa escala de 3 a 10. Como está a tua vida de fé? Última pergunta. Quais as 3 maiores coisas que me impedem de viver a vida de fé? Vai ter alguma coisa. Sempre tem. E não comece pelas menores, porque elas não vão ter efeito. Comece pelas maiores. Se você matar as maiores, você vai se livrar de muita coisa que vem junto com ela.